capítulo de número 12. Vai encontrando, vai dando um sinal para mim. Atos 12. Tentar ser o mais direto possível aqui nessa manhã, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos ázimos, que é a Páscoa, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E você diz amém por essa palavra. Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez, fala conosco nessa manhã. Enche a nossa vida de fé, de esperança, através do poder da tua palavra. Que possamos sair daqui alinhados com o propósito a qual o Senhor estabeleceu. Pai, o que nos move neste lugar não são falsas profecias, falsos profetas, mas o que nos move neste lugar é a tua palavra. Então vem de encontro ao nosso coração nessa manhã, porque precisamos entender e ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã, em o nome de Jesus Cristo. E você diz amém e graças a Deus. Texto que eu prego muito, falo muito. A Bíblia vai dizer que Pedro vai ser lançado na cadeia. E o representante dessa atitude é Herodes. Herodes não é nome, é título. Existia nos tempos antigos, nos dias de Jesus, a família herodiana. Herodes o Grande, Herodes Antipa, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Por exemplo, Herodes o Grande foi aquele responsável pelo massacre das crianças. Ele queria destruir Jesus, então ele não sabia quem era Jesus, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Herodes o Grande. Herodes Antipa vai mandar decapitar João Batista, aquele que anunciava o Evangelho. A gente percebe, entende que a família herodiana se levantou contra Jesus, contra a igreja, contra os apóstolos e contra o reino de Deus. Eles começaram a se posicionar contrário à nossa fé. Eles se levantaram para tentar paralisar a igreja, tentar maltratar o corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que agora esse Herodes, que ele era o rei da Judéia, ele vai matar Tiago à espada, ele vai decapitar Tiago. Esse apóstolo vai morrer, e quando ele morre, a Bíblia diz que os judeus, eles gostaram disso, ao ponto que Herodes também gostou. Quando ele faz isso, ele prende Pedro. Quem é Pedro, pastor? Pedro é aquele que andava com Jesus. Pedro é aquele que em Mateus 16, no verso 18, Jesus falou assim: olha Pedro, tu és Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E no versículo seguinte, 19, ele fala assim: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Jesus faz algumas promessas para ele, como as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. O Pedro, você vai ter as chaves, vai ter poder, vai ter acesso que o céu está liberando. Pedro se torna um líder da igreja. Pedro se torna o pastor da igreja em Jerusalém. Agora ele vai ser capturado, vai ser preso. Não é a primeira vez que ele é preso. No capítulo 4, Pedro ele vai ser preso e Deus vai soltá-lo. Capítulo 5, pela segunda vez ele vai ser preso e Deus vai soltá-lo. Capítulo 12, ele vai ser preso pela terceira vez. E acredita o que vai acontecer?
Só que tem gente que ainda insiste em querer prender aquele que Deus já libertou. Tem pessoas que insistem em querer segurar aquilo que Deus já liberou para voar, para crescer, para prosperar. Eu quero liberar a primeira palavra nessa manhã. Alguém para receber comigo nesse lugar? Eu quero liberar que não adianta o inimigo tentar, ele planejar te prender, porque Deus já decidiu. Você não ficará preso em certas situações. Pastor, mas está tão difícil por esses dias. Eu sei, mas Deus te trouxe para te dizer: calma, eu vou surpreender. Eu vou surpreender. Quando você achar que está preso, algo vai acontecer e a liberdade vai chegar para a glória do meu santo nome. Tem alguém para reagir nesse lugar? A pergunta que a gente tem que fazer é: o Tiago foi decapitado, o Tiago, Deus permitiu ele morrer, mas Pedro, Deus não permitiu morrer. A pergunta que eu faço é: será que Deus tem filhos prediletos? Será que Deus olha para a terra e fala: ó, você eu vou proteger mais e você não, você eu vou guardar mais, mas você vai morrer à espada? Será que Deus faz assim? Não, eu preciso entender uma coisa. O que, pastor? Existe algo que se chama propósito. Fala comigo: propósito. E para Tiago o propósito era morrer daquela maneira, mas o propósito de Pedro não era morrer naquele dia, nem daquela maneira. Eu preciso entender que eu não posso viver de comparações, senão eu vou me frustrar. Eu não posso viver comparando a minha vida com a vida alheia, o meu casamento com o casamento alheio, o meu ministério com o ministério alheio, a minha igreja com a igreja alheia. Não, eu não posso viver de comparações, porque senão eu vou me frustrar. Porque para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem uma história. Não é questão de filho predileto, é questão de propósito. Fala com o seu vizinho: Deus ainda. Mas fala, Deus ainda. Não, você tá, fala: Deus ainda. Tem gente terminando aí, ó. Termina para mim, varão. Você tem que me ajudar a pregar. Você tem que me ajudar a pregar. Esse negócio do pastor ficar falando sozinho, isso não é de Deus, não. Deus ainda tem um propósito na sua vida, meu filho. Deus ainda tem um propósito na sua história. Pedro vai ser capturado. Eles vão matar Pedro, eles vão? Essa é a intenção. Essa é a intenção do inimigo contra as nossas vidas: nos destruir, acabar conosco. Só que eu não quero saber da intenção do inimigo, eu quero saber do propósito de Deus. Eu tenho que me desligar da intenção do inimigo. Ai, pastor, e o Judas? Eu não quero saber da intenção do Judas. Eu quero saber da intenção do propósito de Deus na minha vida. Ai, pastor, e aquele que coloca a faca nas costas? Eu não quero saber do traíra. Eu quero saber do propósito de Deus na minha vida. Eu não posso viver em níveis de comparação e também não posso ficar em níveis de medo. Será que ele vai me trair? Será que vai esconder? Será que vai fazer? Ei, viva a vida que Deus estabeleceu para você. Eu aprendi que para cada Judas que se levanta, tem 11 fiéis para estar do seu lado. Você está comigo ou não? Maior são aqueles que vão ajudar, mais são aqueles que vão nos ajudar do que aqueles que vão nos atrapalhar. Mais são aqueles que vão nos socorrer do que aqueles que vão nos jogar no buraco e nos enterrar. Olhe para mim. Pedro, ele é capturado dia de Páscoa, não pode matar ninguém naquele dia. Ele fala: já sei, vamos colocar ele na prisão, vamos colocar ele na cadeia, e amanhã a gente mata ele. Hoje não pode matar, mas amanhã pode. Coloca ele lá na cadeia, deixa ele quietinho lá, que amanhã a gente resolve isso. A Bíblia diz que eles vão colocar ele se fosse nos dias de hoje, um lugar de segurança máxima. 4 quaternos de soldados, 16 soldados fazendo a segurança dele, portas adentro. Eles vão prender Pedro agora junto com os soldados, para ele não escapar. Observe, ele está num lugar de segurança máxima. Ele não está preso junto com outro preso, ele está preso junto com um soldado, para ele não fugir. Só que quando o Herodes manda prender, Deus fala: o que eles pensam que é prisão, eu estou te guardando. Você não pegou, não? O que Herodes pensou que estava prendendo, Deus falou: eu estou te guardando. Atos 12:5, lê comigo, está escrito. Fala com o seu vizinho: está escrito. Pedro, pois, era talvez o que você chama de prisão. Deus falou: eu estou te guardando.
estou te escondendo. Se tivesse lá fora, alguém já tinha te matado. Se tivesse exposto, alguém já tinha acabado com você. Mas eu estou te... Ó o Herodes, prende ele, Deus, guarda ele. Você vai ficar com a palavra do Herodes ou com a palavra de Deus? Eu escolhi ficar com a palavra de Deus. Quem está comigo? Então, enquanto o inimigo pensa que está me prendendo, Deus fala assim: eu estou te guardando. Você não pegou. Enquanto o inimigo pensa que eu estou preso, Deus fala: está guardado, está escondido, e na hora certa eu vou te livrar. Só que olha o texto. Mas a igreja fazia contínua por ele, enquanto ele, que era o líder principal, estava sendo atacado, preso. A igreja, o corpo, falou: nós vamos orar. Orar que dia? Uma vez a semana? Orar que dia? Lá no templo? Não, nós vamos orar o quê? Vamos orar o quê, gente? Ixi, fala com a sua vizinha: todo dia. Chorando eu oro, feliz eu oro, com dinheiro no bolso eu oro, sem dinheiro eu oro, casado eu oro, solteiro eu oro, com comida no armário eu oro, sem comida eu oro, com carro bom eu oro, a pé eu oro, roupa boa eu oro, roupa feia eu oro. O problema é que você parou de orar. O problema é que você não está orando mais. Então assim, você tem que fazer contínua oração. E aqui, quando eu leio esse texto, eu identifiquei 5 coisas que Herodes não conseguiu impedir que acontecesse. Ele era o rei da Judéia, nos dias de hoje seria o nosso inimigo. Ele tentou fazer, mas não conseguiu. A primeira coisa que Herodes não conseguiu fazer, o quê? Impedir a igreja de orar. Ele pensou: eu vou prender o líder e o povo vai se dispersar. Pelo contrário, ele pegou o líder e o povo se aproximou mais. Ele tocou no líder e o povo se uniu mais. E se uniu para quê? Para orar. Se uniu para quê? Pega na mão desse vizinho e fala assim: conta comigo. A partir de hoje eu oro por você e você ora por mim. Nós não vamos parar de orar até que o milagre aconteça. Nós não vamos parar de orar até que o milagre se manifeste. Alguém comigo nesse lugar? Alguém comigo nesse lugar? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. É natural, mas a oração atrai o sobrenatural. Orar é natural. Quando eu dobro meu joelho e vou orar, isso é natural. Mas a oração tem poder de ir lá no sobrenatural e trazer sobre a nossa vida. Sabe quem arrancou Pedro de dentro da cadeia? Foi o anjo. Mas sabe quem trouxe o anjo para a terra? Foi a oração. Você não entendeu ainda? O que vai trazer o seu milagre é a oração. Já tem anjo preparado para vir, mas está esperando um clamor da igreja, um clamor verdadeiro, genuíno, para milagres grandes acontecer. A causa era insolúvel, mas a igreja estava em... Tem hora que você para de orar, que você fala assim: isso aqui não tem jeito não, isso aqui eu abri mão. E Deus fala: continua. Continua. Porque se tem uma coisa que o inimigo não consegue fazer, é impedir você de ir. Ora. Está difícil? Ora. Está impossível? Está frio? Ora. Está desanimado? Está cansado? Eu preciso orar. Eu preciso orar de manhã, eu preciso orar de tarde, eu preciso orar de noite. Eu preciso orar na igreja, eu preciso orar em casa, eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Nesse dia o Herodes se levantou para atacar a igreja, e a igreja se ajoelhou para se defender. Tem horas que quando a gente olha, parece que o cenário está invertido.
O inimigo de pé, a gente de joelho humilhado. Só que Herodes se levantou para cair, nós estamos descendo para levantar. Glória aqui, outra ali, eu vou de novo. O Herodes ficou de pé para cair, nós estamos nos humilhando para nos levantarmos, porque a gente entende que quem vai nos levantar é Deus, quem vai nos colocar de pé é Deus, quem vai nos dar força é Deus. Pega na mão desse vizinho, me ajuda nessa manhã. Fala com ele assim: eu sei que o tempo de humilhação está aí, mas Deus está te humilhando para te colocar de pé. E o inimigo que está de pé, ele vai cair. Fala com o seu vizinho, fala assim: Deus está rodando essa roda na sua vida. Deus está mudando o quadro da sua situação. Deus está te tocando nessa manhã. Ele só te pede uma coisa: não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. E quem estava orando? Tem nome deles ali? Anônimos na terra, mas conhecidos. Tem muito conhecido na terra que é desconhecido no céu. Ele é conhecido no Instagram, no TikTok, no Facebook. Vai falando aí. Influência. Hoje é o pastor influência, coach, conhecido na... Mas quando ora o céu fala assim: não está chegando. Agora tem um povo que não é conhecido, não tem like, não tem rede social, mas quando coloca o joelho no chão, o anjo sai lá do céu e vem para a terra. Nosso nome não precisa aparecer. O nosso nome não precisa aparecer. O que precisa aparecer é o nome dele. É o nome dele, é o nome dele, é o nome dele. Herodes não conseguiu impedir a igreja. Outra coisa que ele não conseguiu impedir, olha que ele era o rei, ele não conseguiu impedir que uma casa se tornasse ambiente de clamor, oração e intercessão. Porque tem gente que acha que local de clamar é só aqui. Aí quando chega em casa é uma perturbação, em casa é briga, em casa é confusão. Deus está dizendo: não, o Herodes não vai conseguir impedir que a sua casa se torne uma extensão da igreja, que a sua casa se torne uma extensão de avivamento, que a sua casa se torne uma extensão de clamor, de busca. Eu quero profetizar, levanta a mão se você crê. A sua casa não vai ser conhecida por bagunça, a sua casa não vai ser conhecida por destruição, por confusão, por brigas, por contendas. A sua casa será conhecida como um ambiente de oração, como um ambiente onde Deus ouve orações. Eu quero declarar que toda arma forjada contra a tua casa, contra a tua família, está caindo por terra hoje. A paz, o shalom de Deus está entrando no seu lar, na sua casa, na sua família. Você vai ter prazer de orar lá dentro, você vai ter prazer de jantar, você vai ter prazer de almoçar, você vai ter prazer de sentar no sofá reunido com a sua família, porque a paz de Deus está sendo estabelecida na sua casa. Quem concorda comigo, reage nesse lugar. De oração, um lar onde as pessoas iam para orar. Eles iam para fazer o que, gente? Orar. O que eles estão indo fazer na sua casa? Tem casas que se tornou ambientes de fofoca, tem casas que se tornou ambientes de montinho, tem casas que se tornou um ambiente de planejamento do mal. Pessoas sentam na mesa para falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal da pessoa. Lachon Ará começa a acontecer. O que é Lachon Ará, pastor? Língua maldita. Um dos piores pecados existentes é falar mal do outro. Tem casas que quando você entra, você não tem paz, porque é só confusão, é só briga, é só contenda.
Mas aqui tem uma casa onde o povo ia para orar. Lê comigo aí, ó, 12:12, Atos 12:12. Atos 12:12. E considerando ele nisto, foi à casa de mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se reúnem hoje para churrasco, para resenha. Quando fala que oração é poucos. Queremos viver os muitos milagres da igreja primitiva, mas são poucos que se reúnem com o mesmo propósito da igreja primitiva. Hoje não se vê mais alguém falando assim: vamos lá para minha casa porque nós vamos montar um grupo de oração. Nós vamos lá porque nós vamos clamar para a igreja crescer, para o povo avançar, para a família ser restaurada. Não, a gente fala assim: vai lá para cá, vai ter churrasco. Nada contra, eu gosto de churrasco, me convida. Mas eu queria muito mais que você me convidasse para orar. Sua casa se torne um ponto de oração, de clamor, de busca, aonde Deus visita não só a igreja, mas também a sua. Convide os seus amigos para orar. Convide as suas amigas para orar. Convide as pessoas para orar. Fala onde? Na igreja, não, lá em casa, porque a minha casa também é uma casa de oração. Quando eles entram nesse ambiente de oração, assim, tem algo diferente aqui, uma atmosfera diferente, porque nós não viemos perder tempo, nós viemos fazer algo que Deus, Ele estabeleceu, que é orar. O inimigo não pode impedir a igreja de orar. Muitos vão orar, muitos vão. Que sua casa se torne um ambiente onde as pessoas tenham sede e fome por Deus. Que sua casa não seja conhecida como casa de montim, casa de confusão, mas seja conhecida casa, um lugar aonde Deus, Ele atende clamor, Deus, Ele atende pedidos, Deus ouve súplicas. Quem está comigo nesse lugar? O Herodes conseguiu prender Pedro, mas ele não conseguiu tirar o descanso que Pedro tinha no Senhor. Olha o texto comigo, está escrito, meu filho, 12, verso 6. Quando Herodes estava para o fazer, comparecer nessa mesma noite, estava Pedro. O que ele estava fazendo? Ô Pedro, você vai morrer amanhã, o que você vai fazer agora? Vou dormir. Ô Pedro, amanhã vão arrancar sua cabeça com o chá, o que você vai fazer? Dormir. Ô Pedro, de amanhã você não passa, o que você quer? Dormir. Que descanso é esse maluco, gente? Que loucura é essa? O fim é eminente e a pessoa está o quê? Alguém diz: não tem mais como, não tem como mais. Pedro, ele, vou dormir. O descanso na Bíblia é tão importante, mas tão importante, que ele é um mandamento. Ele é o quê? Sabia que trabalhar não é mandamento? Não, pastor, não. Deus falou: se quiser comer, você trabalha. Cada um comerá do suor do seu rosto. É um conselho, Mas e o descanso? Pastor, mas eu não sou adventista também, não. É porque no passado o descanso era um dia. Qual que era o dia? Qual que era o dia? Mas hoje o descanso é uma pessoa. Antes você parava um dia para descansar e ficar: oh, eu não vou fazer nada para descansar. Hoje eu entendo que o descanso já está comigo. Quem é o descanso? Quem é o descanso? Quem é o descanso? Quem é o descanso? Eu preciso entender que para trabalhar eu preciso usar a força da terra, mas para descansar eu preciso usar a força do céu. Eu estou mais disposto a trabalhar do que a descansar, porque só descansa quem confia. Só descansa quem? Lembra de Marta e Maria? Não sou de fugir do texto, mas rapidinho. Está agitado em muita coisa, mas descansa. Fica quietinho. Se eu não fizer, não vai ter dinheiro. Se eu não fizer, eu não vou conseguir. Descansa. Faz aquilo que Deus confiou nas suas mãos e descansa. Confia o resto nele, que ele vai fazer. Nós temos uma dificuldade de descansar, mas o Herodes não conseguiu tirar o descanso de Pedro. Olha, amanhã você morre, Pedro, eu vou dormir. Porque eu não estou na mão de Herodes, eu estou na mão.
abençoa não é Herodes, quem me abençoa é. Eu preciso entender que quando eu descanso no Senhor, eu estou mostrando confiança no Senhor. Senhor, até aqui eu me envolvi, mas agora eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer. O descanso é trazer Deus para Ele realizar obras impossíveis na nossa vida. O descanso atrai a presença do Todo-Poderoso. Não adianta correr para lá, para cá, se você não conseguir descansar no Senhor. Ah, pastor, mas eu estou debaixo de ameaça, estou debaixo de pressão. Descansa, confia. Ai, pastor, a meta no serviço está pesando, não estou conseguindo bater a meta. Descansa no Senhor. Chega lá louvando, chega lá cantando. O chefe vai ficar perturbado, o Herodes vai ficar perturbado. Mas o que foi? Não, vai dar tudo certo no final. No final do mês a gente conversa. No final do mês a gente conversa. Alguém está comigo aqui? Você precisa aprender a dizer. O inimigo não pode te tirar o descanso. Você não pode chegar à noite para dormir na cama e ficar: ai meu Deus, como é que eu pago a conta? Ai Senhor, como é que eu vou comer amanhã? Não. Chega na cama, dorme no travesseiro. Ei, deita a cabeça lá e deita e descansa no Senhor. Faz como o salmista: em paz me deito e logo pega no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me fortalecido. Eu não vou perder o sono por causa de problemas. Eu não vou perder o sono por causa de ameaças. Eu não vou perder o sono por causa do inimigo. Eu vou acreditar e confiar no meu Deus. Fala com seu vizinho, descansa. Herodes não conseguiu impedir o milagre de acontecer. Preciso que você entenda isso. O inimigo não pode impedir os milagres de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o anjo entrou na cadeia. O anjo chegou lá, tocou Pedro e uma luz resplandeceu. Porque o nosso Deus não trabalha nas escuras. Despertou ele, abriu a porta, abriu a cela, tirou as algemas, tirou as... Lembra que eu falei que ele estava preso num soldado? Ele estava preso aonde? No soldado. Aí o anjo, antes de abrir a porta, ele quebra as algemas. Porque não adianta abrir porta para quem ainda está preso. Então ele vem tirar toda a algema que te prende, para abrir a porta que você precisa. Eu quero declarar nessa manhã que toda prisão espiritual está caindo por terra. Toda algema que te prendeu até o momento, até esse exato momento, está caindo por terra. Porque uma grande porta está se abrindo no Senhor. O Herodes não pode impedir o milagre de acontecer. O inimigo não pode impedir o milagre de acontecer. Quem crê nessa palavra reage em nome de Jesus. Se fosse um homem para recuperar Pedro, como é que ele devia fazer? Ele ia juntar outros homens, abrir a porta de ferro, abrir as grades, tirar a corrente, para depois levar Pedro para fora. Esse é o método humano, mas tem um método divino. O anjo já aparece dentro, porque anjo não precisa de porta aberta, quem precisa é eu e você. O anjo aparece, o anjo tira a algema, abre a porta, abre o portão de ferro e sai com Pedro. Porque no natural, para um homem te socorrer, é de fora para dentro. Mas no sobrenatural, para Deus te socorrer, é de dentro para fora. Deus está dizendo: eu estou começando uma obra, não é fora, eu estou começando uma obra é dentro. É uma obra dentro do teu coração, na tua alma. Eu estou limpando você por dentro, estou mexendo você por dentro, porque você vai sair. E quando você estiver preparado, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Pastor, não estou ouvindo barulho lá de fora. É porque o barulho está acontecendo aqui dentro. Deus está remexendo aqui dentro. Deus está movimentando aqui dentro. Deus está chacoalhando aqui dentro. Deus está nos movendo aqui dentro. Porque quando você estiver pronto aqui
aqui dentro, aqui fora vai ter que respeitar o processo, aqui fora vai ter que respeitar o processo. Deus começa a obra de dentro. Vou nem entrar nos detalhes, já preguei esse texto várias vezes. Só quero te falar que o inimigo não pode impedir. O inimigo não pode impedir. E tem uma coisa que eu acho lindo nesse texto, sabe o que é? No capítulo 12, no comecinho, o Herodes está de pé, mas no final do capítulo ele está morto. Vou de novo. No final ele está de pé para maltratar a igreja. Deixa eu ler para você. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O inimigo estava de pé para maltratar no começo do capítulo, mas o capítulo não acabou. Porque no final do capítulo, quem queria o meu mal agora vai estar morto. Preciso que você entenda que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Então, esses espíritos não podem impedir o fim deles. Que o fim deles já foi premeditado. O fim deles é a morte, a destruição. Eu só preciso te alertar para você não cair em pânico. Senhor, mas o inimigo está de pé e eu estou aqui. Não, vai inverter. O capítulo ele não terminou. Ele começa de pé, mas termina. Você termina, começa no chão, mas termina de. Pedro é solto. Pedro vai até a casa. A Bíblia diz que ele chegou na casa, começou a orar com o povo. E o Herodes agora foi fazer um discurso. Ele vai vestir uma vestimenta real. Termina aqui. E quando ele veste essa vestimenta real, o povo começa a exclamar: essa voz não é de homem, essa voz é de Deus. Eles começam a comparar o inimigo com Deus. E a Bíblia diz que esse Herodes fez um discurso maravilhoso. E o povo começou a dizer: isso não é um rei, isso é um Deus. E ele tinha que ter pegado aquele momento e dar a glória para Deus. Falou: não, eu não sou Deus não. Só que ele não deu glória a Deus, ele não deu. A Bíblia diz naquele mesmo instante que o povo estava exclamando que ele era um Deus. Um anjo do Senhor veio e feriu. Ele caiu ferido porque não deu glória e foi comido de bichos até morrer. Aquele que estava perseguindo, querendo matar, destruir, por não glorificar o nome de Deus, ele que se perdeu. Todo inimigo que levanta contra a nossa vida, Deus coloca eles em caminhos a qual eles não conseguem encontrar a saída. O problema não foi o povo chamar ele de Deus. O problema foi que ele não trouxe a glória, pegou a glória e jogou para Deus, porque Deus vai dividir muita coisa com você, mas tem uma coisa que ele não, que é a glória dele. Então quando o milagre acontecer, fala glória. Quando a vitória chegar, você fala glória. Quando alguém fala assim: você é bom, eu não sou bom não, glória. Se é sortudo, não foi sorte não, glória. E quando você começar a dar glória a Deus, a glória que sobe é a glória que desce. O inimigo não pode impedir. Ele não pode impedir. E Deus trouxe aqui para dizer: continue orando. A sua casa será um ambiente de oração. Continue fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer. O inimigo não vai tocar mais no seu descanso.
O inimigo não vai impedir o milagre de Deus acontecer na tua vida. E quando acontecer, não puxa a glória para você, manda a glória para Deus. Fala: glória a Deus, glória a Deus, minha vida financeira mudou. Glória a Deus, meu casamento foi restaurado. Glória a Deus, o ministério avançou, cresceu. Glória a Deus, eu sou o melhor funcionário. Glória a Deus, Deus me colocou em lugares de destaque. Glória a Deus, minha vida tem sido muito abençoada. Glória ao nome de Deus. Quem pode aplaudir a Ele, aplauda Jesus nesse lugar. Fica de pé. Depois que ele morre, se você não glorificar agora, eu paro. Deixa eu ler o 22 a seguir. Vai, Pedro. 12, 22, 23, 24. Lê comigo. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória. Fala que você me diz assim: se você não dá glória, o anjo vai te ferir. Comido de bichos, expirou, morreu. Olha o 24. E a palavra de Deus. Ele tentou parar a igreja. Ele tentou parar com a pregação, com a palavra. Mas na morte dele, a palavra de Deus o inimigo será envergonhado e o nome de Deus será glorificado. Levanta as duas mãos, eu quero liberar essa palavra na sua vida, na sua casa, na sua família. O inimigo será envergonhado e o nome de Deus será glorificado. Alguém que pode aplaudir a esse Jesus maravilhoso nessa manhã? Alguém pode aplaudir, fazer barulho, falar: Senhor, eu creio. O inimigo não vai impedir a tua oração, não. O inimigo não vai impedir que a tua casa seja de paz. O inimigo não vai impedir do milagre acontecer. O inimigo não vai impedir das bênçãos do Senhor nos alcançar. Alguém para reagir aqui nessa manhã? Eu creio que Deus tem muito para nós nesses dias. Eu creio que o Senhor tem muito para entregar e o inimigo não vai impedir. O inimigo não vai. Vamos cantar, vamos aí.